Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar de um case muito interessante. Eu tenho certeza que é a dúvida de inúmeras pessoas, que é justamente quanto a quitar o seu financiamento. Perfeito? Eu tive um cliente nessa semana, nessa última semana inclusive, onde ele tinha um capital investido e um financiamento, né, que ele estava pagando. E conversando com ele, ele mostrou o desejo realmente de quitar esse financiamento, mas ficava desconfortável de eventualmente ter que pegar parte da reserva que ele tinha constituído para quitar o financiamento, tá? Então, eu acredito que essa dúvida seja uma dúvida de inúmeros brasileiros que têm uma reserva e um financiamento, e essa reserva, em tese, ou muitas das vezes, né, ela acaba sendo maior do que o próprio financiamento. Ou seja, essa pessoa poderia eventualmente quitar essa dívida e realmente começar a constituir um capital para aposentadoria, né? Para poder viver de renda, não depender do governo. E lembrando a vocês que 1% dos aposentados consegue viver de renda, sem dependência dos filhos ou do Estado. Vem para a lousa, vamos entender certinho aqui o que estava acontecendo nesse caso e qual foi a conclusão disso. Bom, pessoal, então essa pessoa, ela tinha um financiamento imobiliário no valor de R$365 mil, tá? Onde ela pagava uma parcela de R$3.225,99. Ela tinha optado pela tabela Price, tá bom? Existem algumas vantagens e desvantagens em relação a essa tabela. Depois eu vou fazer um vídeo explicando para vocês a diferença da tabela Price versus a tabela Saque, qual que seria melhor, em quais ocasiões, tá? Mas aqui o que eu quero que vocês entendam a princípio. Dentro da tabela Price, a sua parcela, ela permanece igual até o final do seu financiamento. E nesse caso, a gente estava falando de um financiamento de 360 meses, tá? De 30 anos. Ou seja, ela pagaria esta parcela, tá? Por 360 meses, perfeito? No final do período, né? No final dos 30 anos aqui de financiamento, fazendo esses pagamentos mensais, se nós multiplicarmos as parcelas vezes os meses, nós chegaríamos num valor total, né, de pagamento de R$1.161.356,40. Ou seja, o custo total dessa pessoa seria esse R$1.161.356. Só que qual que é o grande ponto aqui? Essa pessoa, ela tinha R$800 mil investidos em um banco, tá? Em um produto bancário. E aí que está o ponto. Será que realmente vale a pena eu pagar esse financiamento por 30 anos, pagar essa quantidade de juros absurda, quando eu posso eventualmente quitar esse financiamento? Eu já tenho dinheiro para fazer a quitação desse financiamento. Para que eu vou continuar pagando juros, tá? E a somatória desses juros beira os R$800 mil. Então, de juros apenas, ela pagaria R$796.356,40, tá? Então, pessoal, prestem atenção, eu acredito que isso seja a dúvida de muitos brasileiros. Eu tenho a capacidade de pagar ou de quitar o meu financiamento, mas muitas vezes as pessoas têm medo de abrir mão desse capital para fazer o pagamento desse financiamento e, em tese, ficar com uma reserva menor, tá? Isso acontece muito. Mas agora eu vou trazer um ponto aqui importante para vocês. Se ela quita o financiamento, tá? Esses R$365 mil, sobraria para ela R$800 mil
menos 365, sobraria ainda 435 mil reais, tá? Então vamos pensar o seguinte, eu vou fazer essa conta aqui com vocês. Essa taxa de juros, tá, do financiamento foi de, então eu vou colocar aí, aqui quando a gente coloca dentro de uma HP, a nossa taxa, ela sempre é o I aqui na calculadora, tá? Então eu vou colocar I aqui, vou colocar entre parênteses a taxa aqui, só para não ficar uma coisa subjetiva, era em torno de 0,95% ao mês, tá? E hoje, como a nossa Selic, né, a taxa Selic, ela tem subido, a gente está numa crescente da taxa Selic, até para frear um pouco a inflação, né, que nós temos nos últimos 12 meses, o retorno que eu vou ter dentro dos investimentos, ele passa a ser um pouquinho maior mesmo nessa classe mais conservadora, tá? Como essa pessoa aqui, ela tem um prazo muito grande ainda para investir esse capital, tá bom? Ela tem 35 anos, essa pessoa tem 35 anos, ou seja, em tese ela teria até os 65, e aí sim daria esses 30 anos, né, em comparação com o financiamento, para investir. Então, pessoal, ao invés de pagar tudo isso aqui de juros, a minha sugestão, obviamente, foi: vamos quitar o financiamento, certo? E essa parcela, que em tese eu estava desembolsando todos os meses para pagar esses juros, eu vou usar para acumular para a minha aposentadoria. E aí, claro, o trabalho dessa pessoa agora vai ser entrar no orçamento doméstico dela, ver o que ela consegue poupar a mais do que ela já faz hoje e direcionar isso para os investimentos, tá? Até palavras dessa pessoa é que hoje o maior objetivo da vida dela era ter um imóvel próprio quitado, e nós concretizamos isso, tá? Então agora o que ela quer é investir para aposentadoria. Então, qual foi a conta que eu fiz para essa pessoa? Se nós pegarmos esses 435 mil, tá? Investindo esses R$ 3.225 por mês, que era o valor da parcela dela, tá? Por 360 meses, que era o tempo do financiamento dessa pessoa. Há uma taxa, e aqui eu não vou extrapolar muito, eu não vou chegar nessa mesma taxa aqui, ainda que hoje nós tenhamos investimentos que paguem até mais do que isso. Então, se eu procurar, por exemplo, CDBs com vencimento em 6, 7 anos, eu já consigo encontrar algo em torno de 12%, 12,30% dentro de algumas corretoras, tá? XP é uma delas, se você tiver conta na XP. Mas eu não vou colocar esse 1% ao mês, tá? Eu vou reduzir aqui, vou pegar um valor inclusive menor do que a taxa que ela pagava. Então, se eu pensar num retorno de 0,7%, tá, ao mês, ela teria no final, essa pessoa, em torno de 10 milhões de reais. Então, eu vou colocar aqui qual que seria o valor final. 10 milhões de reais, 574.452 com 47 centavos. Ou seja, vale a pena ela ficar com esse financiamento durante 30 anos e ter um poder de poupança menor, ou vale ela pagar o financiamento, ainda que diminua um pouco a reserva que ela constituiu durante a vida, mas que consiga poupar esse valor, né, todos os meses. Há uma taxa de juros que eu coloquei aqui como sendo 0,7%, isso pode mudar. Geralmente, quando a gente faz esse cálculo aqui, pensando em aposentadoria, eu sempre busco um juro real, tá? Que isso fique claro. Mas aqui hoje, nessa conta, eu estou colocando um juro nominal, até para vocês entenderem isso. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso também. E ter lá no futuro 10 milhões de reais. Aí que fica o meu questionamento a vocês. Vale a pena quitar o financiamento ou não? Tá? Agora vamos fazer um outro cálculo aqui, que é o seguinte.
é pegar esses 800 mil, vamos supor que ela não tenha desembolsado esse capital, tá? Para fazer a quitação aqui do financiamento dela, mas como ela não tem, né? Essa pessoa não tem capacidade de poupança, ela não conseguiria aportar todos os meses. Então, se eu pegar esses 800 mil reais, a mesma taxa de juro de 0,7% pelo mesmo prazo de 360 meses, ela chegaria com 9.855.970 com 30 centavos. Ou seja, o que eu quero que vocês reparem aqui? Mesmo ela quitando o financiamento e aí sim tendo a liberdade de não ter mais dívidas, que esse é o ponto que eu quero chegar aqui nesse vídeo, ela vai ter um volume de capital maior do que não quitando o financiamento, né? Por ter talvez essa vontade de ter uma reserva maior ou receio, né? De repente acontecer alguma coisa aqui comigo e eu vou ter que desembolsar algum caixa. Ela vai ter um capital fazendo isso, tá? Então, pessoal, lembrem-se sempre, a melhor coisa que vocês podem fazer é quitar todas as dívidas que vocês tenham, tá bom? Porque isso te dá liberdade de escolha para destinar o seu capital para onde você quiser, seja para a viagem que você tenha no radar, seja principalmente para aposentadoria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Peço para vocês encarecidamente que compartilhem isso com os seus familiares, com os amigos que queiram e tenham vontade de entender um pouco mais sobre esses assuntos. E deixem aqui nos comentários o feedback de vocês. Um grande abraço.